Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade, um programa feito para mostrar aos alagoanos, dar conhecimento aos alagoanos das suas personalidades, daqueles que fazem e acontecem em Alagoas, que têm um trabalho em Alagoas, favorecendo o nosso desenvolvimento, favorecendo a nossa cultura. Dessa vez, nós estamos com uma personalidade feminina. Nós estamos aqui com uma coreógrafa, uma bailarina que dedicou a sua vida a essa atividade e que tem um trabalho muito importante em Alagoas, né? Um trabalho voltado para a formação de novos bailarinos, de novos profissionais nessa área. Né? A gente vai conversar a partir de agora com a nossa querida Jeane Rocha. Jeane, prazerzaço estar com você. Aqui a gente diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, que é que o programa vai ao ar vários horários, né? Ele repete ao longo da semana, então a gente dá logo faz logo. Eu costumo dizer boa madrugada também, porque a madrugada para mim é um outro horário. O meu dia é composto de 4 horários, né? De manhã, tarde, noite e madrugada. Bom, geralmente os bailarinos, os artistas, né, eles têm esse quarto horário bem presente, né? Que é na, Sim, na, Paulo. na, na hora que eles trabalham mais. Diga aí, prazerzaço. Paulo, obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E é uma honra estar aqui e fazer parte desse teu programa, falando um pouco da minha história. Muito obrigada. Ah, vamos começar. E vamos começar lá de trás, Jeane. Normalmente o nosso público já está acostumado com isso já. A gente faz uma pincelada na Jeane menina lá, a garota Uhum. traquineira, né? A Sim. garota, né, morando com os irmãos, com os pais, brigando com os irmãos, essa coisa, tendo amigos, indo para a escola. Como foi essa Jeane? Como foi a vida dessa Jeane? Você é aqui de Maceió? Como é que foi seu pai, sua mãe, irmãos? Como foi essa vida, esse primeiro momento da vida, essa primeira, digamos, a primeira inserção na sociedade, que é a infância até chegar à adolescência? Vamos lá, Paulo. Eu já nasci no dia 15 de novembro, né? Dia da Proclamação da República. Então, já foi uma data assim bem especial. Eu adoro o dia do meu aniversário. Então, eu nasci dia 15 de novembro de 1974. A minha mãe, Gisele, e meu pai, Romildo, foram duas pessoas muito importantes na minha vida, né? Como também na vida das minhas irmãs, Isabelle e Adriana. E eu nasci num momento bem particular, mas, né, também não, acho que muita gente hoje a gente se identifica muito isso, mas eu nasci num momento, Paulo, onde meu pai estava em meio a uma depressão. Meu pai sempre foi um homem muito batalhador, né? E meu pai sempre procurava dar o máximo para a gente, porque ele teve uma vida, né, difícil com os pais dele, de trabalhar muito, para não passar dificuldades, né? Então meu pai sempre foi muito batalhador. E quando eu nasci, meu pai estava com o início de uma depressão e foi um momento assim bem particular para minha mãe, né? De estar ali, de estar comigo, tendo uma criança, mas graças a Deus, né? Essa depressão passou e eu sempre fui muito apegada ao meu pai, né? Tem 2 anos que ele faleceu e meu pai foi um pai muito presente, né? Comigo, com as minhas irmãs e foi um pai que sempre levava a gente para a praia, coisa que a gente curtia. Quando ele dizia assim, vamos à praia, a gente ia imediatamente já se arrumar e sempre foi muito presente nesse momento de lazer com a gente. Minha mãe também sempre foi muito presente, de levar a gente para circo. Eu sempre fui muito menina e sou menina até hoje, porque eu tenho um espírito muito parecido com o do meu pai. Então, de muita brincadeira. Meu pai sempre gostou de muita folia. Meus pais sempre foram muito juntos com a gente.
Então, crescemos nesse ambiente de todos muito juntos, né? Então, sempre estávamos nós cinco, né? Eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E aí nos juntávamos muito Pedi com um pouco, vizinhos. pedi um pouco a sua vênia aí para uma pequena interrupção, porque eu acho que é importante isso que você falou. É, você vê como as entrevistas trazem coisas novas para a gente e coisas que precisam ser faladas. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, não é? Que é uma data, um mês dedicado às pessoas que estão em dificuldades, que estão sofrendo Sim, depressão, que pensam no isso, suicídio. Né? Então é isso, importante exato. ver que isso acontece com todo mundo. Olha, minha gente, com o pai Sim, da Jeane, a nossa querida bailarina, aconteceu também. E acontece com todo mundo. E é nessa hora que as pessoas precisam de mais, de amigos, de família, né? família, Precisam isso. que as pessoas estejam perto, dando carinho, amor, que é o que mais essas pessoas precisam. Na realidade, nada mais é isso do que carências que a pessoa tem, ou mesmo dificuldades do ponto de vista psíquico, né? Outras doenças que levam à depressão A também. questão Então, financeira também, né, Paulo? eu só queria é, ter interrompido você, porque eu achei tão importante esse seu começo para a gente alertar nesse mês a essas pessoas. Você disse que seu pai saiu da depressão, então que bom, né, que ele tenha saído da depressão. Algumas pessoas não Uhum. conseguem. Então, só aproveitar a tua entrevista para a gente, junto, nós dois, fazermos esse Isso. lembrete, não é, a todos que se viu uma pessoa mais triste, com uma tristeza que às vezes não é normal, né? Se viu o filho num canto, né, trancado no quarto o tempo todo, sem sair, chegue junto, né? Um parente, um amigo, chegue junto, chegue perto, né? Porque essa pessoa certamente vai estar precisando de apoio, né? E a gente vive num momento muito corrido, né, Paulo, de Isso. trabalhar. Hoje mesmo a minha vida foi corrida até para estar aqui na hora da entrevista. Mas a gente tem que estar sempre dando atenção ao filho, pode ser a idade que for, né? Eu tenho dois filhos, né, com diferentes idades, né? São 10 anos de diferença dos dois, então são necessidades diferentes. Então a gente tem que estar sempre muito atento aos nossos filhos, por mais tempo corrido que a gente tem, que trabalhar, que correr atrás, os filhos têm que estar muito ligados, a gente tem que estar muito ligado nos nossos filhos, porque às vezes, como você fala, às vezes está muito calado, a gente passa muito despercebido. Eu sou meio enjoada nisso, sabe, Paulo? Quando eu vejo ele, hoje mesmo eu cheguei em casa, meu filho estava mais sério, meu filho está triste, está com raiva, tem alguma coisa? Não, mãe, não, mãe. Eu sou muito beijoqueira, eu gosto de dar muito beijo dos meus filhos, mas sempre estou perguntando. Isso porque ele tem os 13 anos. Mas eu tenho a minha filha também de 23, né? São 10 anos de diferença, na verdade 24 que ela fez agora. Mas eu também estou sempre atenta como é que ela está, sabe, se está precisando de alguma coisa. Sempre é importante que eles saibam, né, pela boca da gente. Não é só dizer assim, eles sabem que pode contar comigo. Não, eu acho que a gente tem que chegar junto, sim, dizer, ó, meu filho, estou aqui, e brincar e sentir como é que eles estão. E eu tive isso, Paulo, com os meus pais, sabe? Painho e maninha, como a gente sempre chama, né? Eles foram pessoas muito presentes na nossa vida. É como eu falo, eu tive uma infância perfeita, porque meu pai e minha mãe, eles davam toda a oportunidade para a gente brincar. Nós não éramos de uma família rica, mas naquela época as coisas eram mais fáceis e pequenas coisas, assim, um ir à praia para a gente era maravilhoso, a gente curtia tomar banho de praia, brincar na areia, ninguém tinha celular para brincar e a gente se divertia muito. Às vezes hoje a gente vai para uma praia, esses meninos já ficam querendo voltar para casa, já ficam, né, meio num tédio, né? Uma coisa que parece que É eles não verdade. conseguem curtir, né? E eu digo, meu Deus, como eu amava ir para a praia. Então, a minha infância foi isso. Eu morava numa casa onde eu moro hoje, e uma casa que tinha um quintal. Então, na minha casa tinha um pé de goiabeira, tinha pé de caju,
tinha tartaruga. Então, eu brincava de panelinha, de fazer comida. Não aprendi nada, viu, Paulo? Porque eu de cozinha sou péssima. As Então, meninas, mas eu as meninas chamavam, na minha época, brincar de cozinhado. Vamos brincar de cozinhado. eu digo brincava de panelinha, eu era de panelinha. E aí, mas gostava de brincar com boneca, eu gostava de brincar de dar aula, eu brincava de dar aula de balé, Paulo. Então eu fazia uma cena como se eu tivesse com os meus alunos em sala de aula. Então, eu brincava muito de tudo, Paulo. Eu gostava de varrer, sempre gostava de varrer o quintal da minha casa. Então, eu fui uma menina assim que de tudo eu gostava de fazer. Gostava de andar de bicicleta aqui na Pitanguinha. As ruas eram todas sem asfalto. Então, eu andava de bicicleta. Para mim era um desafio ir até a Rua do Exército. Então, a gente não tinha tanto perigo, não tinha muita. Às vezes ainda tinha aquela coisa assim: cuidado com o doido, né? Tinha essa coisa, ter medo do doido, e cuidado com o tarado. Mas é isso, É os medos da verdade. gente era isso, né? Então, era tão E para gostoso algumas a mães infância. mais atrasadas, o Papa Figo. Cuidado com o Papa Figo. Não, eu tive literalmente, né, aquele medo daquele homem que andava com o saco nas costas. Então, eu Ah, tinha, a será gente que... chamava ele, era Vitamina o nome dele, e ele tinha um pé com elefantíase, e eu tinha verdadeiro horror a ele, Paulo. Então, as minhas irmãs gostavam, Isabela e Adriana eram bem cruéis comigo, né? Porque faziam medo a mim, né? Eu era mais nova, eu sou a mais nova, então ele andava muito devagar, puxando, ele era com o saco aqui nas costas, e com aquela perna inchada, imensa, porque ele tinha elefantíase. Então ele andava devagar, mas para mim parecia que ele estava correndo atrás de mim. E eu tinha verdadeiro, morria de medo, né? Pânico dele. Então tinha o bêbado, né, da rua que andava bêbado, a gente tinha medo. A gente tinha aqueles bobos, né, na época de carnaval, que a gente morria de medo dos bobos, batendo lata, pedindo coisa nas portas de casa. A minha casa passava aquele rapaz vendendo cavaquinho, vendendo aqueles pirulitos de açúcar. Então, enfim, quebra-queixo que a gente comia. Ai, Paulo, a gente falar isso chega a dar saudade, porque os nossos É filhos não têm verdade. mais isso, E né? Às tinha vezes um eles vão brincar. quebra-queixo, tinha um quebra-queixo que Sim. chamava quebra-queixo americano, todo colorido, né? Verde, branco e vermelho. Eu me lembro Era, muito tinha disso. isso. Enfim, são lembranças. A gente tinha vizinhos, né, que era colado porta com porta, e o muro era baixinho. E eu conversava com ela assim, subia num batentezinho e conversava com ela pelo outro lado do muro, assim. Então, a gente ficava na porta à noite, a gente brincava de vôlei na rua. Quando chovia, a rua ficava aquela poça d'água cheia de sapo. E eu adorava passar de bicicleta pelo meio dessa lama. Eu era bem raiozinho. Então, é muita coisa que os nossos filhos não vivem mais isso, Paulo. Meu filho vive num videogame, a minha filha no celular, quando não está trabalhando aqui comigo, nem está fazendo as coisas dela. Então, infância de ralar joelho, de cair da bicicleta, de levar uma topada, arrancar um pedaço do dedo do pé, enfim, né, de brincar com tudo, pegar uma panelinha, como eu falei antes, né, botar água, botar aquelas sementezinha vermelha que tinha uma árvore aqui na porta de casa, e eu fazia que era o feijão. Piriquiti, Piriquiti. Isso mesmo, isso mesmo. E tinha aquela árvore que tinha aquela coisinha que a gente espremia, que saía uma aguinha, né, também. É. Tinha uma árvore que tinha uma coisinha verde, umas bolas cheias, parece o Covid, agora que eu estou me lembrando. Cheio de tracinho, essa bolinha verde. Enfim, Paula, a Carrapateira. gente. Carrapateira. O nome Eu não disso era sabia não o carrapateira. nome. E aí subir nas árvores, andar de patins, enfim, a minha casa tinha um terraço enorme. Então, até lavar o terraço era motivo de brincadeira para a gente, né? Porque a gente escorregava no terraço e brincava no sabão. Enfim, eu curtia minha mãe fazer bolo, eu ficava sentada assim, minha mãe botando os produtos, os ingredientes na panela e eu mexendo.
Então, isso tudo era momentos que para a gente era de muito valor. E minha mãe e meu pai sempre participavam com isso com a gente, de brincar na cama, de fazer equilíbrio com os pés. Meu pai levantava a gente, gostava de fazer essas brincadeiras no mar também, de sacudir a gente para cima, enfim. Então, era uma infância, foi uma infância muito boa, né? Mas a minha infância foi muito curta, no sentido de que eu, com 8 anos antes, 8 anos de idade, eu já entrei para o balé, né? Então, a minha infância também já tinha o balé junto comigo, né? Além de brincar, eu tinha minhas aulinhas de balé com 8 anos de idade. Então foi aí que você começou. Logo que entrou, você entrou logo para estudar. Para estudar foi aonde? Foi os primeiros passos no estudo? No Foi em que Pinheiro, colégio? no Pinheiro. Foi no para estudar no colégio, eu estudei no Santa Terezinha, né? Eu e as minhas irmãs, nós estudamos sempre no mesmo colégio. A gente nunca estudou em outro colégio. Primeiro ano foi no Santa Terezinha, até o terceiro ano sempre estudamos no Colégio Santa Terezinha, que era um colégio muito família e, de uma certa forma, tinha família dentro do colégio, porque eu tinha a tia Vera, né, eram irmãs, né? Tia Norma, tia Socorro, que faleceu, tia Margarida, tia Núbia, tia Ângela, tia Vera, e tia Vera era casada com o tio Romualdo, que é irmão do meu pai. Então a gente se sentia em casa, Paulo, porque era um colégio onde eu tinha tias lá trabalhando, que era uma das donas, né? Então eu, Isabela e Adriana estudamos a vida inteira no Santa Terezinha. E fora que era um colégio aonde, por conta desse tempo todo que a gente viveu, então a gente criou amizades que eu tenho até hoje. São amizades que estão, né, até aos meus 40 e tantos, quase chegando aos 50, amigas desde Santa Terezinha. E no balé Fala eu aí o comecei nome de, 8 anos. fala o nome de alguma sem machucar outras, né? Também tem que falar. Oxe, não, mas eu tenho minha turminha até hoje, Paulo, para você ter uma ideia, essas minhas amigas do Santa Terezinha, eu vou ter uma feijoada agora, sábado, para a gente se reencontrar. A gente se reencontra sempre. A minha filha namora com um filho da uma das minhas amigas, irmãs, né? Então, eu convivo com ela ainda hoje. E aí eu tenho Michele Rodrigues, a Sandra Viana, Salete, Graça, Lidiane, minha amiga de infância, Manuela, que é sogra da minha filha, eu sou sogra do filho dela. Quem mais, meu Deus? Eu tenho tantas amigas que a gente se fala ainda. A Valéria, tem Carla, tem Patrícia, hoje é casada com um dos nossos professores, né, que foi o professor Fábio de Biologia. A gente tem um grupo, Paulo, do Santa Terezinha, onde a gente ainda tem contatos com outros professores, né? O professor Paulo, a professora, qual é a outra professora que a gente tem de geografia, que faz parte do grupo também. Então, a gente tem os grupos do colégio, a gente tem também. Então, a tecnologia nos permitiu a gente ter esse contato, né? Fizemos uma grande festa de reencontro e depois disso a gente não parou. Então, de vez em quando, a gente dá umas saidinhas, só as meninas, para conversar, cada uma falando do seu tempo. E eu tenho, assim, Paulo, uma gratidão muito grande por esse grupinho seleto que fez parte de um dos momentos mais difíceis para mim, né? Esse momento financeiro que todo mundo passou. E essas minhas amigas se juntaram e para me apoiar, fizeram um bazar para arrecadar dinheiro, para ajudar a minha escola. Então, assim, são meninas que é para toda a vida, Paulo. Sai do Santa Terezinha para a vida, hoje todas com filhos e continuando juntas. Então, é fantástico, é perfeito isso. Bom, e aí colégio e sempre o balé junto. Já o balé já na Eliana Cavalcante desde o começo. Isso, Paulo. Sempre também fui cria de Eliana. Na verdade, eu ia pequena, né? Eu não tinha idade ainda para fazer balé. Aí a minha infância também fez parte disso, de eu ir assistir às aulas de Isabelle. Isabelle e Adriana já faziam balé, mas elas faziam balé lá naquela sede do centro da cidade. E, se eu não me engano, é onde era o Teatro Jofre Soares, se eu não me engano. Isso. Então, eu já ia pequena
né? E a mãe ia levar as meninas e ficava aguardando. Então eu pequenininha ficava lá assistindo às aulas. Mas quando eu tive idade, né, que eu consegui realmente fazer aula de balé, que foi aos 8 anos de idade, aí a sede já era aqui no Pinheiro. Então eu já comecei aqui pequena. Então não tem como não falar da minha infância e não falar do balé, porque eu criança e já fazendo balé, e aí junta também, eu tenho uns núcleos, sabe, Paulo, de amizades. Então, eu tenho o núcleo de amizade das minhas amigas do colégio, aí tenho do balé, porque também comecei com 8 anos de idade, então eu era uma criança. Então, eu tenho amigas minhas, como a Ana Cecília, que hoje mora nos Estados Unidos, a Patrícia Pessoa, a Andréa Brasileiro. A Andréa Brasileiro já começou um pouquinho mais tarde, mas éramos jovens, adolescentes, né? E Patrícia Padilha, Andréa de Fátima, Cláudia Cortez, Karina Padilha, então Carla Padilha, que foi minha professora, Fernando Ribeiro. Então, essas pessoas fizeram parte da minha infância. E mais adiante, um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for para outro momento, eu reencontrei não, né? Continuei na vida deles e acompanhei eles até dançar com eles já na minha fase adulta. Isso também é um privilégio que eu tenho, Paulo, de estar com essas pessoas desde criança e estar com eles sempre, e eles me viram, né, até adolescente, já mãe. Então é fantástico isso. Isso é um privilégio muito grande Quando que eu tenho você na minha vida. terminou o estudo que a gente fala, na minha época era até o científico, né? Para entrar na Isso, universidade. Você chegou a isso. fazer a universidade ou foi direto para o balé direto? Não, você é profissional de dança ou foi para a universidade antes? Na verdade, assim, eu fiz o vestibular, mas, Paulo, eu confesso, eu nunca fui muito estudiosa, não vou mentir aqui, né? Porque, assim, a Vários minha não vida era o são, balé. né? A minha vida era o balé. A minha irmã, Isabelle, sempre foi muito estudiosa e a vida dela era o balé. Então, ela era boa nas duas coisas. Eu não. Eu só me dedicava mais ao balé. Nos estudos, não, porque assim, Paulo, era assim, eu tinha trabalho para fazer, aí eu estava viajando porque eu estava dançando, ou eu tinha ensaio, os ensaios eram finais de semana, e eu não trocava nada, nada impedia os meus ensaios. Então, era sagrado para mim. Pra você ter uma ideia, Paulo, eu ia para o balé quando eu estava um pouquinho mais velha, eu ia para o balé já com a meia debaixo da calça, né, jeans, eu já ia com o colã por baixo da camisa. Aí, às vezes, a minha aula era quando eu estava fazendo balé, meu colégio era à tarde, aí as minhas aulas eram à tarde também. Então a aula acabava às 6h15, eu tinha balé às 6h30. E o Santa Terezinha é ali perto da Embratel, por ali naquela área ali. Então eu tinha que atravessar a Fernandes Lima todinha para chegar no Pinheiro. Então era aquele trânsito de 6 horas. Então eu, às vezes, normalmente estava acabando a aula, dava 6h10, eu já começava a ficar impaciente para ir para o balé. Então, às vezes, eu sempre pedia para sair mais cedo. Não tinha celular para me comunicar com a minha mãe para dizer, mãe, chegue, venha logo. Então, eu falava, professor, eu preciso ir. Aí eu me lembro que muita gente fazia assim, vai pro balé. Então, É verdade. já fazia aquele coro. E é engraçado, Paulo, eu tenho uma história bem interessante, que é o meu professor Robson, que também não está mais entre nós, e ele era nosso professor de química. Então ele era muito engraçado e eu me lembro que uma das vezes, ou algumas vezes ele falava assim: "Mas minha jovem, você vai para o balé não vai lhe dar futuro para nada, olha para isso". Imagine uma época dessa um professor dizer um negócio desse com um aluno, ia dar É muitos verdade. processos, né, Paulo? Porque hoje em dia tudo é um processo, ninguém pode falar É verdade. nada. E tirava aquilo de letra. Quando foi um dia, graças a Deus eu consegui encontrar ele em vida no shopping, que era o Shopping Guatemi ainda, né? E aí eu encontrei ele, o professor Robson, ele tá jovem, falou comigo, eu disse, olha, o senhor tá vendo que o balé deu futuro para mim? Aí ele começou a rir. Aí, ainda bem que eu estava errado. Eu digo, é. Mas enfim, eu tirava de brincadeira, eu nunca me ofendi por causa disso. Ele queria que eu estudasse, e às vezes ele É se que prolongava na aula e eu fugia. na realidade, Jane, nessa época
as mães, né, colocavam as filhas no balé assim como um diletantismo, né? A filha tem que ou dançar balé, ou estudar piano, ou estudar Isso. declamação, como diz a história, É, que é coisa que moças fazem, né? É o que as moças exato. fazem. Mas isso nem Então, foi o caso. A não, minha não mãe foi era não, bailarina, não né? era não era adotado isso como uma possibilidade de De profissão, profissão. né? Isso. A Você minha é mãe já fez de uma balé, mas geração, ela nunca você é de uma aceitou. geração transitória. Você é de uma geração Isso. que já vai vendo isso com os olhos do profissionalismo, não é isso? Isso. Eu não vou dizer que eu desde pequena eu sonhava que eu teria uma escola. Isso não era uma coisa que ficava na minha cabeça. Mas como eu falei, eu criança, na minha casa tinha aqueles móveis mais antigos e ele tinha uma basezinha assim, e numa parte mais recuada ficava a radiola, né, a vitrola. E ali eu botava as músicas, né, clássicas que minha mãe tinha, e eu ficava fazendo como se eu estivesse dando aula. Eu reproduzia o que eu tinha em sala de aula. Então, eu mostrava o exercício para ninguém, viu, Paulo? Eu ficava mostrando o exercício e depois eu ficava olhando para o armário, como se tivesse vários alunos, e ficava e um, e dois. Então, eu acabei meu segundo ano, né? Que era o segundo grau. E aí as pessoas sempre achavam que eu ia fazer vestibular para educação física. Mas não, eu fiz vestibular para direito. Mas não passei, né, Paulo? Porque assim, não vou mentir, eu não estudava, minha vida era o balé, e aí já estava, acho que, não sei, não, acho que eu ainda não estava no Balé Íris, mas eu já dançava muito, eu sempre gostei de fazer coreografias para colégio, então eu não tinha tempo para estudo, minha vida foi para dança. Então, aí depois eu tentei novamente e tentei para jornalismo. Aí foi um ano que eu estudei um pouquinho mais, fiz cursinho, mas aí abandonei minha vida de estudante e fui seguir minha carreira realmente de dança, né? E aí quando foi já em 2010, já bem, um dia desse, né? Eu já estava com minha filha, meu filho pequeno, aí eu fiz o curso de dança. Esse eu segui até o final, fiz minha apresentação de TCC, e aí concluí meu curso, né? Colei grau, e aí estou formada na licenciatura em dança da UFAL. Mas, assim, foi Onde bem devia, depois, sabe? tá no local que devia, né? Tá no local que Muita devia. gente falava isso, muita gente fazia, gente, vai fazer curso de É dança, você não já sabe dançar? Jane, só um outro parêntese, é que é exigido, a sociedade exige de nós, muito jovens, dos nossos filhos também, isso é um pecado, eu acho, que eles decidam logo o que eles vão ser com 18 anos de idade. Como alguém pode decidir o que vai ser para o resto da vida aos 18 anos de idade? Exatamente, Isso é um pecado, né? exatamente. Isso é um É. pecado, porque Às vezes até em, menos, né? Com 17 anos eles já estão fazendo vestibular. você tem que E, decidir o que você vai ser para o resto da sua é, vida. eu pensava justamente isso. Eu digo, meu Deus, como eu queria ter tido essa maturidade na época que eu realmente teria que decidir, fazer, ter a minha profissão. E até no colégio mesmo, quando eu estudava com o meu filho, como era mais fácil eu entender a questão de história, essas matérias, né? História, geografia, ciências, porque a gente tem uma vivência. Então, às vezes, até eu entendia que para o meu filho era difícil ele entender. Aí eu fazia, meu Deus, é tão fácil. Mas porque a gente tem a vivência, né? Já entende um pouco mais da vida, então fica mais fácil. Eu digo, é tão injusto a gente estudar quando a gente não tem essa vida, né? Então, para a criança entender essa questão da geografia, da história, meu filho às vezes faz, mãe, para que eu vou estudar isso? Né? Eu digo, meu filho, tem que estudar. E aí era bem diferente quando eu estudava com ele e quando eu tinha que estudar na idade, né, mais criança. Então, enfim, mas é o que tem que ser. A gente tem que se adequar ao que tem que estar aí no programa, né, de estudar, enfim. Mas assim, Paulo, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, Ao porque mundo competitivo, né? A gente tem que se adequar ao esse mundo ano, competitivo, né? essa Então é um época, assim, absurdo isso, porque é, com é, isso você perde muitos músicos,
muitos astronautas, Uhum. tantas coisas que poderiam ter sido e não foram, né? Porque E assim, o que foram foi exigido maravilhoso para deles. mim, o que é maravilhoso para mim é como eu sempre tive o apoio dos meus pais. Então, eles Ah, não isso é nunca muito bom. colocaram imposição para eu fazer uma universidade. Eles sabiam que a minha vida era dança. Então, para mim, foi fazer o que eu realmente amava, né? Então, Papai do Céu foi generoso com os papais que eu tive. Papai e mamãe foram muito bons comigo, como foram com as minhas irmãs. A minha irmã, Adriana, seguiu a profissão de psicóloga, né? Isabelle fez educação física e seguiu na carreira de dança, né? Aí depois fez concurso para a universidade, eu já era professora da universidade no curso de dança. Então, ainda continuou na área. A minha outra irmã que ficou na área da psicologia. Mas, assim, eu não me arrependo. Eu tive oportunidades também para fora, né, para o Rio de Janeiro, para poder estudar mais lá, para ficar numa companhia de dança, mas eu nunca quis, Paulo. Eu sempre quis vir para cá. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei em casar, ter filhos, né? Depois, com o tempo, eu comecei a ter vontade de ter minha própria escola. Mas eu sempre fui muito família, sabe, Paulo? Eu nunca tive essa ambição de ir para uma grande companhia, morar fora, ficar longe dos meus pais, longe da minha família. Deus me livre. Das vezes que a gente viajava para o Balé Íris, eu sempre era eu que pegava o telefone para ligar para minha mãe, porque eu sou muito ligada com a família, né? Então, estava fora de cogitação essa questão de estar no mundo, viajando, dançando. Eu queria estar na minha casa, ter uma vida mais pacata. Eu sou mais de vida mais pacata. E até isso, Paulo, fazia parte da minha infância, porque eu sempre vi muito essa coisa da família, né? Eu sempre tive muito isso junto e junto de mim, perto de mim. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais, então isso também colaborou para que eu quisesse estar com as minhas raízes presinhas, não consegui voar não, e não me arrependo. Bom, normalmente, Jeane, assim, essa parte do nosso programa, esse momento inicial, a gente prevê que ele dure aí uns 15 minutos, mas nunca é. Ele sempre, porque é tão rico, rica essa primeira reminiscência. E é uma coisa que as pessoas não sabem. Muita coisa as pessoas Uhum. sabem de você, mas coisas que a gente Uhum. falou aqui, muitas pessoas não sabem sobre É, você. Então, ela acaba. meu pai foi ator. Você sabia disso? Meu pai foi Olha, ator, trabalhou com não, o Jô. olha que Foi. Meu maravilha. pai trabalhou, foi ator. Meu pai foi goleiro, jogador de futebol, mas ele trabalhou com teatro. E minha mãe fala muito isso, que eu sou muito, puxei muito a ele, o jeito dele, dessa coisa de ser mais expansiva, ter essa Do facilidade. palco, né? Eu O sinto, gosto pelo sim, palco. de falar, sabe? É. De ter acesso com as pessoas, de me articular com as pessoas. Né? Minha mãe fez balé também, apesar que a minha mãe é mais tímida. O meu pai, minha mãe diz que eu sou o meu pai, né? Sempre fui muito mais expansiva. Mas minha mãe também teve esse momento de balé com a minha tia Denise, que hoje mora no Rio de Janeiro. Então, a minha vida, querendo ou não, eu tenho um pouquinho da herança, né? De pai e mãe que gostavam dessa questão de arte, né? Então, a arte também já fez um Mas pouquinho de parte da vida deles. vamos ver aqui para a gente rumar a nossa entrevista para a parte mais profissional, agora quando você entra no Íris, depois quando sai, Uhum, funda a academia. Mas vamos ver aqui uhum. uma série de fotografias e você vai narrando elas aí para gente. Que É. momentos são, Ah, né? que Umas bom. Vamos fotografias, lá. quem são, né? Pedir ao nosso diretor de imagem aqui, o Renê, para que ele solte as imagens aí. Vamos lá, Renê. Ai, no meu Olha, quintal de casa, olha, eu sempre era muito assim, né? Sempre tinha que fazer uma posezinha de balé. Isso é no quintal da minha casa. Onde eu fechosa, né? moro Sempre hoje. fechosa, assim. Toda cheia de Eita, que estilo. delícia. Aí eu já maiorzinha com a minha bebê, Miriam, isso é na Praia do Pipa, sempre curti muito com os meus filhos, Paulo, e são momentos para mim impagáveis. E aí, curtindo com ela um Isso. pouquinho a praia. É a primeira, né? Olha aí, eu na minha casa, no meu terraço,
Isso aí é a minha vizinha. Lembra que eu falei que eu conversava com ela pelo muro e Me sempre lembro. fazendo balé, Paula? É verdade. E era um terraço imenso. Olha aí de novo com meu bebezinho, Miriam, ela ainda é um pouquinho mais nova. Isso é em Aracaju, em Sergipe, na Praia do Isso você Abaí. tinha quantos anos quando teve a primeira filha? Eu estava com 22 anos aí, Paulo. Nova, né? Olha aí, minha mãe, Gisele, minha tia Denise, que mora em. Isso aí é um festival, isso é no Teatro Deodoro. Primeiro festival de dança, que a minha mãe falou que era até uma participação, um negócio de ginástica rítmica, enfim. Isso é no Teatro Deodoro. Aí meu pai e minha mãe, no casamento deles, minha mãe casou com 18 anos, Paulo. Minha mãe casou muito nova, e minha mãe linda, meu pai um gato maravilhoso. Eu É tenho essa foto mesmo. guardada comigo, viu? Ai, Paulo, isso aí foi a formatura do Pedro Luz, lá em Joinville, que foi o primeiro alagoano a fazer parte do Bolshoi, e ele fez questão de dançar a valsa comigo. Isso é meu aluno que chegou Olha pequenininho na minha que escola. maravilha. E Que meu fruto aí, maravilha. ó, dançando a valsa com ele, Ó, foi muito gratificante. Ele é um menino de ouro. Pedro Luz, tem luz no nome. Aí também, na nossa lagoa aí, ó, Mundaú, olha que delícia com os meus filhos. Isso é minha avó, a mãe da minha mãe, Neuza Pita, que também já não está mais entre nós. E ela era muito vaidosa, eu chamava ela de Flor. E essa roupa, sempre quando ela botava, ela dizia: Olha sua roupa, que você me chama de Flor. E aí, isso aí tá minhas duas e minhas mulheres que me inspiram, é minha mãe, verdade. minha irmã Isabelle e Adriana, e são mulheres que eu me inspiro muito, muito. É, Ai, Paulo, aí é quando eu dancei com o meu pai na UTI. que coisa. Você foi lá, Foi um dos momentos ao teu pai que estava na UTI. Foi há pouco tempo, não na é? UTI. Ele ficou Há trinta e pouco cinco tempo dias isso. e daí não saiu mais. Isso, tem 2 anos. Que E o absurdo. médico descobriu que eu era bailarina e me deu esse presente. E aí eu estou agradecendo ao meu pai por tudo, Paulo. Meu pai nunca me disse um não. Na minha profissão, nos meus estudos de balé, e meu pai se desdobrava, né, para pagar os figurinos. Meu pai, todos os cursos que eu quis fazer, ele sempre permitiu. E, enfim, ali era um agradecimento a ele. E ali atrás da minha mãe, mesmo eles sendo divorciados, É, minha mãe estava ali com ele sempre. ele estava consciente ou Não, já estava Paulo. inconsciente? Aí ele estava entubado porque ele teve uma embolia do intestino. E aí ele, infelizmente, ali ele estava entubado, apesar de que depois, outros dias depois, eu tiraram, né, extubaram ele e eu falei para ele que eu tinha dançado para ele, ele balançou um pouquinho a cabeça. Eu não sei se consciente, mas foi um dos momentos mais emocionantes para mim, porque assim, eu não só dancei para ele, Paulo, como eu dancei para os outros pacientes e foi emocionante. Aquele barulhinho da UTI, uma das meninas, uma das filhas de uma moça que estava internada lá também, inclusive ela faleceu também, essa moça. Ela estava com uma caixinha de som me acompanhando e a música era aquela música Aleluia. E foi tão emocionante, os médicos foram todos me ver dançar, os enfermeiros, os parentes dos pacientes. Foi lindo, Paulo. Foi um presente que eu tive, um privilégio muito grande. E aí foi nesse momento que eu cheguei no leito do meu pai. E ali eu Uma agradeci de despedida, né? verdade a Uma ele. despedida, Foi. uma despedida com arte, né? E por tudo que ele representou na sua vida. Bom, mas vamos passar agora. Aí você passando a página, o Balé Íris, não é? E quando você Sim. decide dizer assim, bom, agora eu vou fazer a minha escola, vou tomar o meu rumo, Uhum. vou, Sim. né, sair do Balé Íris, vou fazer a minha carreira como Uhum. mestra de balé, como tendo uma Aham. escola, tenho essa proposta. O que foi que lhe motivou? Como foi que você encarou esse novo desafio?
Eu, mais uma vez, Paulo, eu falo muito o privilégio, e junto com o privilégio vem a gratidão. Então, também tive esse privilégio de ser professora lá do Balé Eliana Cavalcante. Então, eu cheguei criança, aos 8 anos de idade. Minha primeira professora, na verdade, foi a Verônica Nojosa, e logo em seguida, no outro ano, mas quem fez uma coreografia para eu dançar pela primeira vez no Teatro Deodoro foi a Carla Padilha. E aí eu tive esse privilégio de dançar ela depois, já quando eu já estava adulta. Então, o balé você vai criando, cada ano você vai subindo um degrauzinho, né, de turma. E até quando eu cheguei num momento onde a Eliana viu que eu poderia estar apta a começar a dar aula de balé. E aí eu sempre fui muito próxima de Eliana, né? Eu, Isabelle, nós tivemos esse privilégio também de estar muito próxima dela. Então a gente via todo esse processo da escola, né? Então, de estar lidando com os pais, de criar o espetáculo, das aulas mesmo. Então a gente tinha uma relação muito próxima, eu, Isabelle e Eliana. Então eu via muito de perto. E aquilo, às vezes eu achava que eu dizia assim, Eliana, não tenho não paciência para isso, eu não vou ter não escola. E ela ria, e ela dizia muito assim, né? Você aprende, Giana, na escola realmente a gente aprende. E realmente, a gente aprende. E aí, quando foi em 2002, eu e Isabelle chegou para mim e falou assim, Jeane, sim, aí foi quando eu entrei no Balé Íris, né, também, além de dar aula, foi outro passo entrar no Balé Íris, e o Balé Íris foi a maior escola, né, de participar de festivais, de viajar, de viver a dança na essência mesmo. E aí foi em 2002 quando a Isabelle chegou e falou assim, Jeane, vamos dar uma proposta ao SESI, para a gente dar aula para os filhos dos industriários, para as pessoas que não têm condições, né, de pagar uma escola de balé. E aí a gente levou essa proposta, mas a gente ainda estava na Eliana, a gente ainda estava no Balé Iris, na verdade em 2001, a gente mandou essa proposta. E foi aceita, Paulo. Né? A gente tem uma gratidão muito grande à Federação das Indústrias, né, na pessoa do José Carlos Lira, que aceitou esse desafio, montou uma escola de balé, né, tantos outros também É que incrível, nos doutor Zé ajudaram. Carlos. Eu vou até fazer um convite aqui a ele no ar. Né? Ele tem que vir aqui ao Uhum. programa, porque é incrível a contribuição Sim, que o doutor Zé Carlos dá à arte, né? Como de uma isso. forma geral. Né? Aquele espaço O lá SESI do. foi E fantástico. aquele espaço lá do cinema que eles mantiveram durante muito tempo aquilo ali. Sim, Né? Eles sim, sempre sim, estão sim. muito perto, muito próximos da arte e da cultura. Isso é muito legal. Doutor Exato. Carlos, já Eles se sinta abriram. convidado aqui e eu vou entrar em contato com o Ótimo. senhor para a gente fazer uma personalidade aqui. E é isso. Então foi Então, lá no assim, eles SESI, o abriram as comecinho, portas. Foi o germe da escola, então, nasce no SESI. na Vila Olímpica Né? Albano Franco, isso, né? Ali embaixo, na Vila Olímpica. Eles botaram a gente para escolher o local, um local que fosse adequado para o balé. Então, a gente ficou lá no fundo, mas eles foram de uma atenção. Tudo que a gente precisou, eles montaram a escola lá. E aí, Paulo, a gente ficou de 2002 até 2005 no SESI. E, assim, sempre com muito apoio da Federação das Indústrias, eles foram um grande colaborador, né? Um grande incentivador para que a gente, em 2005, eu já estava sentindo a necessidade de ter o meu próprio local, entendeu, Paulo? Eu tinha algo, e é engraçado porque assim, além dos alunos, os alunos eram filhos de industriários, a gente também tinha muita gente de fora que não tinha nada a ver com a indústria. Então, eu tinha pessoas que moravam no Aldebaran, mas queriam fazer aula comigo e com a Isabelle, que desciam para fazer aula lá na Cambona. Então, aí chegou um ponto que as mães começaram a dizer, ó, oh, gente, está ficando difícil para a gente descer. E aí começou a despertar também a minha vontade de ter a minha escola, a minha própria escola, eu caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então, eu moro aqui na Pitanguinha, e por um momento, né, eu estava com o pai do meu filho, né, que é o Alessandro Tenório, que foi uma das pessoas também que eu vou estar sempre grata a ele, que foi uma pessoa que me incentivou, porque ele já me conhecia desde a época do Balé Iris, e quando a gente começou a namorar, ele entrou de cabeça, assim, você vai montar sua escola.
E aí ele chegou junto comigo, Paulo, e criou a escola. A gente viu uma casa aqui na Pitandinha e já fomos correndo atrás do dono, a gente procurou ver aluguel, e foi assim, sabe um furacão, Paulo, que às vezes eu dizia assim, eu não sei quem é mais doido, se é você ou eu que estou indo na sua onda. Porque, na verdade, eu tinha a vontade, Paulo, de ter a minha escola, caminhar com as minhas próprias pernas. Mas eu digo que o Alessandro foi aquela pessoa que disse, vai, porque senão eu não tinha É coragem, eu porque tinha medo. o Alessandro, muito novo, já era um empreendedor, né? Ele foi um empreendedor muito Exatamente, novo. Então ele tinha essa vibe de ter o próprio negócio, de ter, né? Essa coisa exato, de andar com exato. as próprias. Ele transferiu isso para. É, Deu já tinha a essa empresa, força. já tinha empresa, É, exatamente. Ele, junto com o Sávio, ele já tinha uma empresa de som, né? A Estúdio 2 Sonorização. Então, ele me botou para frente, entendeu? E aí começou, aí deu tudo certo a questão de alugar o espaço, e aí tivemos que reformar toda a casa, porque para montar uma escola de balé não é fácil, porque a gente tem que ter um piso adequado para os bailarinos. Então, tudo isso foi feito, Paulo. Assim, a gente preparou a escola de balé com todo capricho, com muito carinho. E, assim, o SESI, a gente já vinha com uma história muito bonita, né? Um trabalho muito sério, uma credibilidade muito grande. A gente teve grandes nomes, né? A gente teve no meu segundo espetáculo, em 2003, eu já tive pessoas como Regis de Souza, Diva Gonçalves, né, trabalhando com teatro na minha escola. Então, a gente já foi bem muito acolhido, né? No nosso cenário, a gente tinha o Alberto do Carmo, que trabalha com arte. Então, enfim, a gente sempre foi muito acolhido. Eu já trabalhava na minha escola quando eu comecei o meu espetáculo com o Eris, na época era Erisvaldo Tavares, porque quem ia fazer minha iluminação era o Gustavo Leite. Mas, infelizmente, em 2002, Gustavo Leite nos deixa, né, tragicamente. Então, ficou eu e Isabela, e agora? Quem vai fazer nossa iluminação e cenário? Aí foi quando entrou o Erisvaldo Tavares. Paulo, foi tanta coisa que aconteceu, era tanta, quando eu começo a me lembrar, é tanta informação, tantas pessoas lindas e importantes que fizeram parte da vida da gente. Então, é aquele privilégio que eu falo muito, que vem junto com a gratidão, porque vamos, foram momentos vamos ver algumas lindos. fotos da vida Sim, profissional, depois a gente vai tocando aqui, nos aproximando do final da nossa entrevista. Então vamos certo. ver algumas fotos dessa percurso Aí está o nosso profissional. espetáculo plural, nosso plural, um espetáculo que falava. Eu tenho essa minha linda cadeirante, Gabriela Amorim, que entrou em 2006. Hoje, esse ano minha escola está debutando, né? 15 anos da Gênio Academia de Dança. E a Gabi está fazendo esses 15 anos que ela entrou em 2006, quando a gente abriu realmente a escola aqui, quando eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. E aí é o plural, onde a gente falava sobre a pluralidade das pessoas, né? Aí o Mystic, nosso último espetáculo antes da pandemia, que falava sobre a força da mulher, uma cena eu com a Gabriela Amorim, que é a nossa cadeirante, é a única lagoana bailarina que nós temos aqui no nosso estado, que me ensina muito, virou uma filha. Falando em filha, tá aí, a minha filha, meu orgulho, Paulo, Miriam, também no espetáculo Mística, em 2009, ela atua muito bem, Paulo, ela é linda e tem uma presença maravilhosa em cena, eu fico muito orgulhosa de ter a minha filha no meu mundo. Olha aí, meu É sobrinho verdade. Samuel, a família. Tá vendo, Paulo, que a minha família continua junto, mesmo na minha vida profissional, tá aí Samuel, Pita, o filho da minha irmã Adriana. Isso aí é um trabalho que eu fiz para o Adriano Arantos, que é um grande fotógrafo, lá na CBTU, né? Que é na parte CBTU, de CBTU. CBTU, que gentilmente cedeu para a gente fazer essas fotos ali no trilho do trem. Aí mais o Mystic, né, que eu acho essa foto maravilhosa também, 2019, parece um quadro, onde a gente falava sobre a força da É, mulher e a fraqueza da mulher também, né? claro. Aí é no nosso Sintonia, um espetáculo. Isso é um momento onde eu estou com as minhas amigas do Balé Íris, Paulo. Elas me deram esse presente de dançar na minha escola.
Aí, um grande momento dançando com a minha filha, e não tem preço isso aí, Paulo. É fantástico dividir o palco com ela. Aí é um momento, meus espetáculos, eles às vezes são meio, né, polêmicos. E aí era o Avalon, foi o espetáculo de 2013. Volta um pouquinho nessa foto aí, Paulo. A arte ela tem uma responsabilidade muito grande, né, de informação, de educar, de fazer as pessoas pensar. E esse Avalon, Paulo, foi um espetáculo onde a gente falava sobre se existia a evolução mesmo da humana. E a gente falava sobre o lixo. E nessa cena é o final do espetáculo aonde a gente joga o lixo na plateia. A gente juntou o lixo reciclado e durante o espetáculo a gente tinha momentos que estavam uma rede cheia de lixo, era um momento onde o palco ficava cheio de lixo e eles iam botando lixo em sacos de lixo, os lixos reciclados, e a coreografia final eles corriam para a beira do palco e jogavam o lixo para a plateia, dizendo o quê? O lixo, a poluição volta para a gente, com enchentes, com desabamentos, né? Com tanta coisa que com essa temperatura louca que nós estamos passando, muito calor, muito frio, né? As temperaturas aí tudo louca, isso tudo é responsabilidade nossa. E eu tinha muito medo das pessoas se chocarem com esse lixo jogado na plateia, mas eu fiz, fui-me embora e fiz, e foi As muito pessoas legal. entenderam. As pessoas Entenderam? entenderam. Aplaudidos de pé. Que Aí bom. Samuel, no nosso Delicadeza 2012, onde a gente retratava aquela época antiga dos anos 60, anos 70, ele de Elvis arrasou. Aí nas Maravilhas do Mundo de Alice, eu sempre gostei de trabalhar o teatro, Paulo, nos meus espetáculos. Eu boto dança e teatro junto. Então eu tive pessoas como Homero Cavalcante nos meus espetáculos. Eu tive, como eu falei, Regis de Souza. Aí são dois alunos e alunas. Uma Expor... pergunta assim, Hum, você chegou essa semana a gente perdeu também tragicamente uma pessoa muito importante para a arte alagoana. Eu queria até aproveitar agora verdade. você para a gente fazer esse registro aqui e Isso. demonstrar a nossa indignação enquanto cidadão, não é? De que coisas como essas ainda aconteçam. Nós perdemos um cenógrafo, um professor de teatro, um ator, que foi o nosso querido Acioli. Né? Isso. Você chegou a trabalhar Um com grande amigo. Acioli? Sim, na verdade, a Cioli foi meu professor na universidade, né? No curso de dança, foi meu professor e ele fez parte da minha banca do TCC, né? Então ele esteve na minha escola, porque o meu TCC, Paulo, também foi muito interessante. Eu defendi meu TCC dentro da minha escola, na sala de aula. Foi fantástico, foi um evento, foi um acontecimento, minha apresentação de TCC. E eu tive esse privilégio, mais uma vez, de ter o Acioli na minha banca. E sempre eu tinha algumas dúvidas com relação a cenário, algumas coisas, ele chegou a me dar algumas ideias, então eu sempre tive muito contato com o Acioli. Não era uma coisa frequente, mas foi uma pessoa que fez parte, sim, da minha história, e eu senti muito, fiquei muito triste com o que aconteceu com ele, foi muito injusto esse Todos momento com nós ele. esperamos que essa pessoa aí, esse ser humano, seja punido, né? Como deve, com o rigor que deve, e que permanece a memória desse grande profissional. Era um homem bom, e Sim, eu acho que assim será acolhido, né? E assim será com lembrado por certeza. nós. Né? E assim Isso, as será sementes que lembrado ele por deixou nós. aí estão aí, É então isso verdade, é, é verdade, é é, é verdade. maravilhoso. E é isso, então, É... falando em teatro, né, que a gente fez essa homenagem ao nosso amigo Acioli, essa foto é igual a foto que tinha umas múmias. É interessante, Paulo, que como eu digo, eu sou meio louca, assim, mas eu acho que arte, a gente para um pouquinho nessa outra foto, na foto que estão, pronto, essa aí, fica aí essa foto. Era o Spook, a mansão bem assombrada. Normalmente as meninas estão acostumadas a sempre estar dançando como tchutchus, né, de coroas de brilhos, muito lindas, maravilhosas, mas eu faço com que, Paulo, as minhas alunas, os meus alunos, eles também se permitam a dançar com uma roupa como essa, que eram múmias. E foi fantástica essa coreografia, ficou linda. Inclusive, vou repetir, vou reprisar ela esse ano, nos 15 anos da escola,
porque falo sempre para os meus alunos, ser artista, ele dança com brilhos, com roupas de bailarinas, mas ele dança também de múmias, ele dança descalço, ele dança com o lixo. Então eu acho que o artista ele tem que estar pronto para tudo, para dançar grandes balés de repertórios, né, que são lindos, maravilhosos, aquelas roupas lindas, mas também eles estarem prontos para dançar assim, de múmias, de fantasmas, como foi que a gente fez, de caveiras, né? Eram uns seres bem estranhos, então eles se permitiram a dançar assim, com os cabelos assanhados. Eu achei fantástico esse espetáculo, É um pouco particularmente. Foi a desafiador. arte a arte é um pouco desconstrução também, né? Eu acho que no balé Isso, também, no balé eu gosto daqueles, mas é só um gostar, e quem sou eu para gostar? Mas eu gosto daqueles movimentos que não são perfeitos, que eles são que parecem desconstruídos. desconstruídos, não é um pé Isso. torto, um braço Aham. que vai para um outro lugar que o corpo não vai, né? Uma coisa assim Isso, porque isso também é técnica, né, Paulo? É uma que causa técnica uma também. estranheza, né? Causa uma estranheza, Isso, mas uma estranheza que lhe prende, lhe incomoda e leva você a pensar, né? Eu acho muito isso, legal isso. Olha que exato, massa exato. isso aí, ó. Essa aí é no Teatro Deodoro, ó, Magno Ângelo também que trabalhou. Isso foi no nosso primeiro espetáculo, Mágico Mundo Meu, e a gente falava sobre o mundo do circo, mas a gente tinha uma história por trás disso, para não ser só o circo pelo circo. Aí tinha a história de uns funcionários públicos, e aí a gente pegava os seres da cor, carregava o Magno para esse mundo do circo. E aí eu queria que o Eris fizesse uma jaula, que eu queria que os animais, que hoje não tem mais animal em circo, né? Mas esse meu circo É. ele tinha animal, a gente não maltratava eles, não. E aí eu queria uma jaula, Paulo, isso é no Teatro Deodoro. Eu queria uma jaula. Ele fazia, Giane Rocha, onde é que eu vou arranjar uma jaula para esses meninos dançarem? Eu digo, crie, invente, resolva. E aí ele resolveu, Paulo. O teatro, a boca de cena inteira eram com tiras de elásticos que se tornou uma jaula. Então, eles dançavam ali atrás dessa jaula, dessa jaula. Então, foi fantástico. Aí é quando a gente vê, né, a criatividade do cenógrafo. Aí o Magno é brincando, fazendo com o leão e a leoa. E as crianças riam quando via essa cena. É muito legal. Ah, e aí é um momento bem particular, né? Um momento na minha casa, com essas pessoas, Antônio, Ginaldo, Andréa, Patrícia, Andréa Brasileiro, são os meus amigos de vida, de palco e de vida, né? Que fizeram parte do Balé Íris, e são pessoas que fazem parte da minha vida até hoje, graças a Deus. Olha o meu privilégio de novo, Paulo. Aí, minha mãe, que está sempre comigo, foi minha secretária no meu balé. Ai, que saudade desses momentos assim, ó. Minhas alunas, eu lá na frente conversando com eles. Se Deus quiser, vamos estar assim logo, logo. Aí foi em São Miguel, foi uma live aí já na pandemia. A gente fez parte dos 15 anos aí também da Mostra de Dança. É o Silvio que faz toda essa parte faz um trabalho muito bonito lá em São Miguel. Aí foi o lançamento em 2019 no Shopping Park, a gente teve essa oportunidade. Olha, Paulo, essa menininha que está ali atrás, ó, minha filha, eu tenho ela na minha equipe trabalhando. Volta aí um pouquinho de novo nessa foto. E assim, Paulo, essa pessoa também que está do meu lado, que se chama Pedro Laurentino, foi quem ficou comigo no lugar do Eris Maximiano, que também nos deixou em 2015. E Pedro está no lugar, foi um presente que o Eris deixou para mim. É um grande amigo do Eris. E hoje Pedro Laurentino está comigo, né? Então eu tenho essa sorte aí de ter Pedro Laurentino comigo, o Ediel Tavares, que é o irmão do Eris, também trabalha comigo, e ter a minha menina ali, ó, trabalhando, me ajudando. Isso foi o lançamento do espetáculo no Park Shop E ano agora uma passado. última foto com a sua madrinha. Minha mãe, minha professora, minha mestra, foi É madrinha do meu verdade. casamento com o pai da minha filha. Então, assim, a Eliana é uma grande amiga. Isso foi recente, né? Foi uma aula que eu fui fazer com ela, pedi licença para fazer uma aula com ela, matar a saudade. E a Eliana vai ser sempre meu grande exemplo.
de mulher. Eu digo muito, minha mãe fala muito isso, que o balé ajudou a educar a mim, as minhas irmãs, porque a minha outra irmã Adriana, mesmo sendo psicóloga, ela fez balé. Os meus sobrinhos todos fazem balé. Os únicos que nunca fez balé aqui é o Vitor, meu sobrinho, mas a Pérola faz balé, a Agnes, Samuel, todos. Ixi, agora mais recente Ah, ainda, lá, né? volta, que é isso? Essa, bom, eu pensei que era a última, mas agora não. Essa aí a gente tem que ir. Volta, Ixi, ele volta, agora volta, volta, volta. Olha aí, o grande amor aí Enio atual da Lins, vida. Isso Enio Lins, é um amor que ah, você tem que dividir com muitas pessoas, porque o Enio é é, uma pessoa Enio é muito muito amada, querido. né? Muito Exato, querido em exato. Alagoas. É meu E padrinho, sabia? ama você, sei sim, com Ele é meu certeza. Ele padrinho, ama você. ele é meu padrinho de casamento e é meu padrinho Sim. de batismo. De Ele é meu batismo, eu padrinho de soube batismo. disso. A Uma vida, olha, tá figuraça. vendo? Paulo, eu digo muito isso, a vida é muito boa comigo. Eu tive dois homens na minha vida fantásticos, que são os pais dos meus filhos, né? O Moacir Andrade Simões e o Alessandro Tenório. Foram dois grandes homens. O meu pai também, Romildo, que foi uma pessoa maravilhosa. E Papai do Céu me presenteia com Enio Lins, que foi uma pessoa que me viu também adolescente, acompanhou a minha vida profissional, né? Sempre falava, né? Tinha as notinhas dele, falava sobre mim, Isabelle, ele sempre se referia a gente como as irmãs Rocha da dança, né? Porque tinha as irmãs Rocha da culinária, ele falava as irmãs Rocha da dança. Então, nós, né, do Balé Iris, né, Eliana, a gente sempre tem uma gratidão muito grande pelo Enio, por tudo que ele fez pela gente quando estava sendo secretário de Cultura. E aí a vida me E dá ele nunca aí de passou pela presente. cabeça, né? Nunca passou pela Nunca, cabeça. Enio. De Nunca, nunca. repente, Mas a mas, vida nos mas presenteia. Mas, Jeane, a gente está encerrando o programa agora e a gente quer encerrar com um trechozinho do vídeo de algum dos espetáculos da academia, né? Vendo isso tudo em movimento, como diz a história. Uhum. Mas eu deixo aqui para você, eu queria me despedir do nosso público, ó, dizer que vocês assistam às reexibições, deixar já um beijo aqui e pedir que você se despeça também do nosso Uhum. telespectador. Vai ser uma Paulo, tristeza para a gente despedir de você, mas é o jeito. mas, Paulo, olha, eu sou privilegiada de ter pessoas como você, como Enio, como Gustavo Leite. Eu tenho uma gratidão aos pais dos meus alunos que confiaram no meu trabalho, aos professores da minha escola, aos meus técnicos, às pessoas que trabalham na minha equipe, a minha família, os meus filhos, os meus amigos e as minhas amigas de infância. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada e grata à vida, né, por esses momentos como esse que eu estou tendo. Então, eu tive grandes nomes na minha vida, como eu falei, né? Gustavo Leite, Eris Maximiano, hoje eu tenho Pedro Laurentino, eu tenho tantas pessoas que estão junto comigo hoje, que trabalham para mim. E é isso, Paulo, eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade de falar da minha vida pessoal e da minha vida profissional, e agradecer a cada um que sabe que está do meu lado, que me ajuda. Então, beijo aos meus alunos, aos meus professores, a Eliana Cavalcante, que me ensinou a viver a dança. Muitas vezes a gente faz umas coisas, ou canta umas coisas assim, e eles até ri da gente, né? Assim, bobo, tá cantando isso, mas não sabe, né? Os princípios da tradição, como é que é. A gente tem que obedecer e pedir licença, compreendeu?